certamente uma reunião histórica, muito especial, especialíssima. Este é o setor da educação que mais se interessa pelo Plano Nacional de Educação, que mais tem debatido, que mais tem participado de reuniões, de audiências públicas, exercido esse poder de influir sobre o Congresso Nacional. E por isso o nosso agradecimento. Quero cumprimentar de uma maneira muito particular o ex-governador do Paraná e relator dessa matéria, nessa comissão, o amigo Álvaro Dias. 30 anos atrás, quando ele foi governador, muitos desses debates já haviam se concretizado ou estavam se concretizando no Paraná, em termos de criação de programas, de formação de recursos humanos, de equipamentos, de tecnologia assistiva, né? Ele e a esposa, Débora Dias, foram fundamentais no Paraná para a cidadania da pessoa com deficiência. Eu sempre lembro isto, além de ser um grande representante do nosso Estado e do Brasil, engrandece a atividade parlamentar. Ouvir pessoas como o Flávio Arnes, que já se retirou, mas que devo agradecer as palavras generosas proferidas por ele. E se há mais de 20 anos, no nosso governo do Paraná, promovemos avanços especiais nesta área, devemos muito a ele, que foi o responsável pelo ensino especial na Secretaria de Educação do Estado. Não fosse o Flávio Arnes, certamente não teríamos alcançado os avanços preconizados por ele no início da sua fala no dia de hoje a esta comissão. A Patrícia nos ensinou que o silêncio é eloquente e que os gestos são afirmativos. Aprendemos muito hoje com a Patrícia. Nós temos que ouvir, e ouvimos todos, o José Turozzi, a Eugênia Gonzaga, a Rosângela Machado, a Ana Cristina Correia, a Macaé. É fundamental ouvir os especialistas, os educadores, os representantes das instituições, das entidades, mas é, sobretudo, importante ouvir os pais. Pai e mãe. A família tem que ser a prioridade. E esta frase, que foi aqui enfatizada nos gestos da Patrícia, nada sobre nós sem nós, interpreta também o nosso sentimento nesta hora e certamente de todos os senadores que serão responsáveis pelo texto final deste Plano Nacional de Educação. Uma frase resumiria tudo e eu a ouvi aqui. Uma escola não exclui a outra. Eu creio que esta frase pode ser o item principal e primeiro da meta 4. Uma escola não exclui a outra. Valorizar o ensino especial, as instituições que se dedicam a ele, valorizar sobremaneira e, evidentemente, estimular a inclusão das pessoas que desejam e podem ser incluídas de forma muito afirmativa. O que nós tememos é que este Plano Nacional de Educação não conquiste a credibilidade das pessoas, que imaginem ser apenas um estatuto de intenções que jamais será respeitado, jamais será executado. Por isso, nós estamos cuidando de fazer desse Plano Nacional de Educação também uma lei de responsabilidade educacional. Nós queremos que cada meta, ou que as principais metas deste Plano Nacional, abrigue dispositivos que signifiquem responsabilização,
quem são os responsáveis pela execução. E na eventualidade de não cumprimento da sua responsabilidade, qual é a penalização que será imposta? Nós temos lei de responsabilidade fiscal, temos lei de responsabilidade do desporto nacional e queremos ter a lei de responsabilidade educacional no nosso país, e este plano talvez seja o momento adequado para alcançarmos este objetivo. Por isso, aqueles que tiverem sugestões nesse cenário de responsabilização de agentes públicos e privados encarregados do cumprimento desse Plano Nacional de Educação, por favor, remetam-nos, que certamente serão da maior utilidade para a redação do texto final. Para que possamos passar a palavra também, senador Cido Miranda, aos nossos colegas senadores, dizer que pretendemos, o mais rapidamente possível, concluir o nosso trabalho. Na próxima quinta-feira teremos a última audiência pública e já na próxima semana estaremos trabalhando com os consultores do Senado na elaboração do texto final, procurando atender às sugestões, os indicativos que foram oferecidos durante os debates celebrados nesta comissão especialmente. E a nossa preocupação, eu insisto, é com o cumprimento às metas estabelecidas neste plano, que devem vigorar para 14 anos. Se tivermos início em 2014 até 2024. Como assegurar à sociedade a exata noção de que essas metas serão respeitadas e executadas? Esta é a nossa preocupação. Por isso, enfatizarmos insistentemente nos últimos dias a necessidade de adotarmos uma lei de responsabilidade educacional no texto deste Plano Nacional de Educação. Muito obrigado, senhor presidente, e mais uma vez os cumprimentos aos depoentes deste dia, nossos convidados, que foram excepcionais, que foram afirmativos, que foram francos, que discordaram democraticamente um dos outros e que ofereceram, mas essa contribuição não ao Plano Nacional de Educação apenas, ofereceram esta contribuição, este ensinamento, esta lição aos democratas, porque é importante estabelecer o contraditório, oferecer espaço para que as contradições sejam expostas, para que as opiniões sejam exteriorizadas com a franqueza com que aqui foram exteriorizadas. É uma lição, portanto, de democracia. Uma mãe de aluno que está presente, com deficiência, teve que acionar a Defensoria Pública para matricular o seu filho na escola regular de ensino. O diretor não quer se responsabilizar. Isso acontece sempre aqui no Distrito Federal, diz essa mãe. É um testemunho importante, que é a realidade. Aliás, nós aqui estamos confrontando aquilo que é ideal com o possível, mas vamos procurar nos aproximar ao máximo do ideal. E para isso contamos com a colaboração de todos, que certamente terão sugestões importantes. Eu creio que a democracia é esse espetáculo, ao contrário de alguns que possam ficar decepcionados com o debate como este. Eu fico encantado, porque é a paixão colocada à frente dos objetivos, ou na busca dos objetivos. Então, todos aqui defenderam posições ardorosamente, apaixonadamente, e eu manifesto o meu respeito, inclusive à professora Rosângela, que certamente o que prevaleceu na tonalidade imposta por ela foi a paixão que devota à causa que defende. E nós queremos, desta forma, ao concluir, dizer que os nossos princípios, as nossas convicções pessoais serão sempre preservadas,
mas nós teremos também a humildade suficiente para entender que às vezes erramos, às vezes nos equivocamos, e vamos procurar ouvir muito os nossos colegas senadores para que o texto final desta comissão seja o texto que represente a média de opiniões e não apenas a opinião do relator. Por isso, é claro que não há aqui, ao invés de politização, eu coloco paixão, né? Talvez tenha sido isso que nós verificamos aqui. E não há realmente... É mais ardente do que politização. Exato. E não há partidarização, não creio que isso ocorra, porque, eventualmente, eu possa, sendo do PSDB, estar muito mais próximo do PCdoB do que de alguém do próprio PSDB, né? Então não há partidarização, não há governo, não há oposição nesta hora. A Macaé é governo, eu sou oposição, mas eu creio que não há aqui essa distinção, até porque esse plano não é para o governo, não é para a oposição. Nós não sabemos quem será governo a partir das eleições do próximo ano, e o plano tem uma duração que vai além do horizonte temporal de um único mandato de governo. Portanto, as nossas convicções sempre serão preservadas, evidentemente, mas nós saberemos ceder para chegar à compatibilização daquilo que possa ser considerado mais próximo do ideal. É o que nós desejamos. Muito obrigado, presidente Ciro Miranda.